Agora vamos estudar a equação de segundo grau. Nós temos aí, no caso, o estudo da equação completa. Então nós temos a equação de segundo grau na forma completa, tá? Ela é representada por ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Olhem bem, ela é uma equação de segundo grau porque nós temos a incógnita x, tá? Elevado ao quadrado. Então aqui nós temos que o a tem que ser diferente de zero, porque se o a for igual a zero, nós caímos apenas numa equação do primeiro grau, tá? Que seria bx mais c igual a zero. O b também, nesse caso aqui, ele tem que ser diferente de zero, e o c também tem que ser diferente de zero. Por quê? Elas têm que estar nesse formato da equação completa, tá? Então, nenhum desses coeficientes aqui, tá? Inclusive esse termo independente aqui, que é o c, eles não podem ser iguais a zero, tá? Eles têm que ser diferentes de zero. Então, aqui nós temos a solução geral, que é dada pela fórmula de Bhaskara, tá? Então, o x, que é a nossa incógnita, é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, tá? Menos 4 vezes a vezes c, isso dividido por 2a. Para nós calcularmos a equação do segundo grau, muitas vezes é melhor nós fazermos aí o uso do delta, tá? Por exemplo, o delta, nesse caso, é esse termo que está aqui dentro da raiz quadrada, aqui, ó, tá? Que é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, olhe bem, aqui nós vamos fazer o estudo das raízes dessa equação, tá? Com base no delta. Então, por exemplo, se o delta for positivo, ou seja, se ele é maior que zero, a equação tem duas raízes reais, iguais e distintas, tá? Então, nós temos, por exemplo, x é igual a menos b, tá? Nós mantemos aí a fórmula de Bhaskara, né? Só que nós substituímos aqui o valor do b ao quadrado menos 4ac sobre o delta, tá? Essa letra grega aqui. Isso dividido por 2a. Ou também nós temos que x é igual a menos b menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Como está mais ou menos aí, né? Na fórmula de Bhaskara, nós utilizamos uma solução como aplicando sinal de adição e a outra solução fazendo a operação de subtração. E se o delta, uma segunda situação aí, tá? Se o delta é igual a zero, a equação tem duas raízes reais e iguais. Então, nós temos aqui, por exemplo, tá? Se o delta for zero, aqui nós vamos ter uma raiz quadrada de zero aqui, ó, na fórmula de Bhaskara. E isso vai resultar o quê? Apenas o menos b sobre 2a. Então, também temos o caso em que o delta é negativo, tá? O delta é menor que zero. Nesse caso, a equação não tem raízes reais, tá? Não existe solução nesse caso. Aqui nós temos alguns exemplos, tá? De resolução de equação de segundo grau. X ao quadrado menos 7x mais 12 é igual a zero, tá? Essa é a nossa equação. Nós vamos fazer aí a solução identificando os coeficientes, tá? Dessa equação para nós aplicarmos depois na fórmula de Bhaskara, tá? E fazendo o cálculo do delta. Então, por exemplo, o a aqui é o coeficiente que está multiplicando o x ao quadrado. Então, é o 1 que nós temos aqui multiplicando, tá? O a é igual a 1. O b é igual ao número que multiplica o expoente aí, o x, né? O x elevado à primeira, que é igual a menos 7, ele é negativo. E o c é o termo independente aqui da equação de segundo grau, que é igual a 12. Então, de início, nós vamos calcular o delta, tá? Nesse caso aqui, nós temos que o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, tá? Então, delta é igual, como b é igual a menos 7, nós vamos ter que menos 7 elevado ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é igual a 1, vezes o c, que é igual a 12.
Daqui nós temos que o delta é igual a menos 7 ao quadrado, fica positivo 49, menos 4 vezes 1 vezes 12 vai dar 48. Então, delta é igual a 1. Delta é positivo, tá? Nesse caso, nós temos essa equação, ela tem duas soluções reais, tá? Então, nós vamos calcular aí, utilizando a fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. Então, x é igual a menos, o b vale menos 7, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é a raiz quadrada de 1, dividido por 2 vezes 1. Daqui nós temos que x é igual a menos com menos, fazemos o jogo de sinal aí, tá? Menos com menos vai dar mais, então vai ficar 7 mais ou menos raiz quadrada de 1, que é 1, isso dividido por 2, tá? Então, primeira solução, nós fazemos a operação de adição, né? Então, x é igual a 7 mais 1 dividido por 2. Então, 7 mais 1 dá 8, dividido por 2, x é igual a 4. E a segunda solução, tá? Nós fazemos aí com a subtração. Então, nós vamos ter que x é igual a 7 menos 1, tá? Dividido por 2. Então, x é igual a 6 dividido por 2, que é igual a 3. Portanto, tá? Nós temos que x é igual a 3 ou x é igual a 4. Agora, nós vamos fazer um segundo exemplo, tá? Nós temos aqui meio, tá ok? Elevado meio vezes x ao quadrado, menos 2 terços vezes x mais 1 é igual a 0. Então, olhem bem, nós vamos aí identificar, antes de identificar os termos aí, os coeficientes, nós podemos transformar essa fração, tá? Essa equação, numa forma que tenha apenas coeficientes, tá? Inclusive o termo independente aqui também, como números inteiros, tá ok? Nós podemos eliminar a fração. Isso se nós, por exemplo, multiplicarmos aqui essa equação por 6, tá ok? Então, nós temos aqui, ó, como nós temos 2 no denominador e 3, fazemos aqui o produto, 2 vezes 3 daria 6, tá? Então, nós multiplicamos tanto o numerador quanto o denominador por 6. Então, olhe bem, 6 vezes meio vai dar 3. Então, vai ficar 3x ao quadrado. 6 vezes menos 2 terços é igual a menos 4. Então, menos 4x. E 6 vezes 1 dá 6. Da mesma forma, nós devemos multiplicar aqui o termo independente, o termo que está no segundo membro, tá? Então, 6 vezes 0 tem que ser igual a 0. Isso para manter a igualdade, tá? Isso daqui vem de uma regra que, quando multiplicamos o primeiro membro de uma igualdade ou desigualdade por um número, nós devemos também multiplicar o segundo membro dessa igualdade ou dessa desigualdade pelo mesmo número aí, para não alterar os valores, para permanecer o valor, tá ok? Então, aqui nós temos que A é igual a 3, o B é igual a menos 4, o C é igual a 6, e nós vamos aplicar aí esses valores para nós obtermos de início o delta, tá? Então, delta é igual a menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é igual a 3, vezes o C, que é igual a 6. Foi o que nós fizemos aqui, né? Então, delta é igual a menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes 6. Daqui nós temos que menos 4 elevado ao quadrado dá 16. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2 dá 12 vezes 6, quer dizer, é igual a 72. Então, aqui nós temos que delta é igual a 16 menos 72, tá? Aqui, então, delta deu menos 56. Então, nesse caso, como o delta é negativo, tá? Não existe a raiz quadrada para nós calcularmos lá na fórmula de Bhaskara, de números reais negativos, tá? Então, portanto, esta equação não tem raízes reais. Ela é uma equação insolúvel, tá? Não tem soluções.
Não tem solução. Então, obrigado a todos aí.